Olá, meu nome é Márcio. Vou apresentar para vocês a minha pesquisa, que tem como título Neuromodulação por corrente contínua e treino cognitivo, efeitos na memória de trabalho de idosos, que tem como orientadora a professora Paulama Cavalcante, e eixo promoção de saúde mental. Pesquisas recentes levantadas pelo IBGE revelam um alto crescimento da população idosa, e a gente sabe que o envelhecimento, como sendo um curso natural dos seres humanos, ele é atravessado por inúmeras questões, como o declínio cognitivo, que afeta áreas de suma importância para a vida daquele sujeito, como o processamento de informações, o raciocínio lógico e a memória. A memória a gente sabe que é dividida em curto e longo prazo, e dentro da memória de curto prazo nós temos a memória de trabalho, principal objeto de estudo na nossa pesquisa. Essa memória de trabalho ela é uma memória ultra rápida que é utilizada em atividades do cotidiano, atividades automáticas, vamos dizer assim, como dirigir, ler, escovar os dentes, o próprio ato de se comunicar, você se utiliza da memória de trabalho. Ela evoca aquelas informações rapidamente para você utilizá-las ali em atividades do cotidiano. Vem ascendendo nas pesquisas intervenções como a ETCC e o treino cognitivo. A ETCC, que é a estimulação transcraniana por corrente contínua, que consiste em excitar determinada área do córtex do participante, né, do indivíduo, em determinada área que deseja ser estudada. No nosso caso, a gente fixou o aparelho nessa região aqui, dorsolateral esquerda, do córtex, onde se seria ali responsável por excitar e potencializar efeitos da memória de trabalho desses participantes. Temos o treino cognitivo, como aí uma alternativa de intervenção menos dispendiosa, mais simples de ser aplicada, que consiste em tarefas, em exercícios que vão estar ali treinando ou fazendo com que o participante utilize da sua memória de trabalho para estar resolvendo. Objetivos. Então, a gente pensou em aplicar as técnicas de ETCC e TC, treino cognitivo, combinadas nesses participantes, para que a gente consiga observar e avaliar esses resultados dessas técnicas em conjunto, né? Tendo aí que na literatura já temos resultados positivos delas isoladamente. Então, vamos juntá-las e observar esses efeitos, se podemos potencializar esses efeitos, certo? Para isso, a gente recrutou participantes voluntários, seguindo critérios de inclusão e exclusão, aplicando questionários sociodemográficos. Utilizamos essas duas técnicas combinadas, seguindo um protocolo, e avaliamos os resultados de ambas no final, utilizando subtestes de escalas de inteligência, escalas cognitivas. Metodologia. Para alcançarmos esses objetivos traçados, foi realizado um ensaio clínico aleatório, placebo controlado, onde todos os participantes passaram por todos os instrumentos antes e após as intervenções, certo? As intervenções consistiram em 10 sessões consecutivas, de segunda a sexta, então foram duas semanas de intervenções, onde foram aplicados subtestes para podermos medir o desenvolvimento, né, medirmos os resultados da nossa intervenção, em 3 momentos, em 3 tempos, T0, T1 e T2. T0 foi antes da primeira intervenção, então a gente precisava desse banco de dados, de informações acerca da memória de trabalho desses participantes, antes da nossa intervenção, para a gente poder comparar mais na frente. Então, T0 antes das intervenções. T1 foi após a última intervenção, ou seja, no 10º dia, na 10ª sessão. E T2, uma semana após a última intervenção, para a gente poder verificar os efeitos longitudinais da nossa intervenção, certo? Os 3 subtestes que foram utilizados foram dígitos diretos, dígitos inversos e sequenciamento de letras e números. A TCC foi fornecida por um neuroestimulador. Esse é um aparelho similar ao que temos, certo? Ele possui esses 2 fios, que é um ânodo e o cátodo. Esse fio de base vermelho é o ânodo, é ele que estimula, então é ele que é acoplado aqui nessa região do córtex. E o fio de base preta, que é o cátodo, ele inibe. Como na nossa intervenção a gente quer excitar, estimular, nós não utilizamos eles no crânio do participante. A gente fixou ele no ombro, no músculo do braço direito, para ele não acabar interferindo nos resultados, certo? Para o treinamento cognitivo, o treino cognitivo, a gente utilizou de tarefas meses e letras, que são tarefas no qual a gente pede para que o participante nos conte, nos apresente os meses do ano, de janeiro a dezembro, na ordem correta. A gente diz algumas palavras e eles têm que dizer quantas letras possuem essas palavras.
atividades que exercitam ali a memória de trabalho, o que se utiliza na memória de trabalho para resolvê-las. Resultados. Foi aplicada uma nova para comparar o desempenho desses participantes ao longo do tempo, em T0, T1 e T2, com base na pontuação desses subtestes. Bom, aqui está os gráficos dos três subtestes, certo? O primeiro subteste, a gente consegue ver que do primeiro para o segundo tempo, teve, né, um acréscimo nas médias, só que do segundo para o terceiro, observando os efeitos longitudinais, teve uma queda. No segundo subteste, do primeiro para o segundo tempo se manteve, e do segundo para o terceiro teve esse acréscimo. Terceiro subteste, do primeiro para o segundo tempo teve um aumento, e do segundo para o terceiro também, tendo aí um aumento exponencial. Considerações finais. A gente consegue ver que dois desses três subtestes tiveram resultados positivos. A gente consegue ver um acréscimo nas médias, nas pontuações na memória de trabalho desses idosos. Porém, tivemos alguns atravessamentos que dificultaram a pesquisa e também interferiram nos resultados, né? Esses resultados eles não foram significativos estatisticamente para podermos gerar efeitos de generalização, né? Devido até a nossa pequena amostra, tivemos apenas 14 participantes. Devido a isso, não conseguimos generalizar esses resultados. As carências da pesquisa, né, como a amostra, como já foi dito, tivemos também alguns problemas como faltas de alguns participantes, né, que acabam também interferindo nos resultados, sabendo que uma amostra pequena, qualquer desvio ali, qualquer diferença entre os participantes acaba afetando as médias, nas pontuações, nos cálculos de resultado. E aí deixamos que é essencial que pesquisas futuras avaliem seus efeitos em amostras maiores. Essa foi a minha referência e agradecimentos. Obrigado.